Bom, quem vai falar agora vai ser um cara que já é prata da casa, já falou pra gente umas 2 vezes antes, a gente pode contar com ele sempre. Ele vai falar sobre autenticação com Facebook e Angular, é o Felipe Almeida. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, João. Vamos lá, pessoal. Então, assim como ele falou, autenticação com Facebook e Angular, sou o Felipe de Almeida. Bom, vamos trabalhar com o Angular, o Facebook, mas também vamos considerar um back-end. Esse back-end ele pode ser da sua preferência, pode ser PHP, pode ser outra linguagem, Python. Nesse caso aqui, eu vou exemplificar com ASP.NET Core. Como que vai acontecer esse fluxo de login? Bom, o usuário ele vai clicar em conectar via Facebook. Esse botão é gerado pelo próprio Facebook. Quando eu clico nesse botão, o meu web app Angular ele vai até o Facebook, verifica se essa pessoa está autenticada, porque ele vai ter que dar permissão num pop-up que vai aparecer. E ele dando um ok lá, não, eu confio nesse cara aí, volta para o Angular, que vai lá para o ASP.NET. Aí a dica que eu dou, né, tem uns que não fazem isso, verificar no seu back-end se essa pessoa já não existe. Se ela existe, então você simplesmente, beleza, então pode entrar. Ou se ela não existe, você cadastra ela e aí, dependendo da sua aplicação, né, se já tiver tudo certo, ela entra na sua aplicação. Bom, para fazer isso, a gente precisa de um aplicativo do Facebook. Esse aplicativo você vai acessar lá em developers.facebook.com. Como que funciona esse processo? Então você vai acessar essa URL, adicionar novo aplicativo. Depois você vai falar qual que é o nome desse aplicativo. Criei um exemplo aí da FPP. Depois informar seu e-mail. Simples assim, essas são as informações básicas. Depois ele vai querer verificar se você não é um robô, né? Você não está criando um monte de aplicativo ali só de zoeira. Então você vai enviar, falar que não é um robô e pronto, ele vai acessar essa plataforma aí. Nessa plataforma a gente vai escolher o login do Facebook. Escolhendo essa configuração, ele vai habilitar uma tela como essa. E aí você vai selecionar, se for um website, essa opção www. Vai colocar o URL do seu site, vai salvar, e aí ele vai te dar essa opção de você avançar. Beleza, não vou entrar nessa parte ainda, você pode sim usar esse exemplo dele, mas aqui a gente está falando de Angular usando esse módulo, Angular Social Login, que está bem bacana e está disponível a partir da versão 4. Nós já estamos na 6 e vai lançar a 7 esse ano. Então, tem um outro meetup que eu falo só sobre o Angular e sobre essas versões. Quem ainda tem confusão com isso, é só dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube e conferir essa edição onde eu falo só de Angular. Beleza. Então vamos avançar. Então eu tenho aí meu aplicativo Angular, eu vou abrir ele no terminal, eu gosto muito do VS Code. Depois que eu habilitei, eu vou dar um npm install, não está aparecendo ali, mas o npm install --save Angular X -social -login. Então, esse passo aqui, até no outro meetup, eu fiz tudo live code, né, e demorou um pouco a instalação, que depende muito da internet, então tem um monte de gente aqui, todo mundo está na internet, e aí às vezes acaba demorando. Então dessa vez eu fiz esse GIF aí, salvou minha vida. No seu app module, importe o social login module, porque a gente está usando aquele módulo que a gente acabou de instalar aqui. Beleza. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho vários módulos, então eu vou entrar no account.module.ts, que é um dos meus módulos do sistema. Então eu vou adicionar os imports, a configuração, tem tudo lá explicadinho no site dos caras, desse social login, e aí eu vou adicionar esses imports aí no array do ng-module, no atributo imports. Adicionei os imports, módulos importados, beleza. Agora eu vou adicionar os providers também, providers do módulo, e só isso por enquanto, nessa parte do módulo. Ok, no seu componente de login, como é que você vai fazer? Você vai ir lá, né? No caso aqui, geralmente a gente usa esse botão no componente de login. Então, acessei lá o login.componente.ts, adicionei o import do serviço desse módulo que eu adicionei. Adicionei os imports, adicionei a injeção de dependência aqui, então, out service, que é o nome dessa classe.
criei o atributo com o mesmo nome ali, só em minúsculo. E agora um método que já está também na documentação deles. E aqui eu já coloco, inclusive, não só do Facebook, mas também do Google e do LinkedIn. Então a gente veio aqui falar sobre o quê? Conectar via Facebook. Como que a gente faz isso agora que a gente já instalou o módulo, já configurou ele? Eu vou acessar, no meu caso aqui, eu tenho uma arquitetura bem separadinha para não ficar aquela macarronada toda. Vai ficar tipo uma lasanha, tudo separadinho, né? Bem bonitinho. Quando você corta, você vê cada camada. Então aqui eu tenho a login.service.ts. E aí nessa login.service.ts, o que eu faço? Eu vou, basicamente, import, é bem receita de bolo mesmo. Então eu vou adicionar um import, tem lá o HTTP client, que é para mim acessar um serviço. Faço injeção de dependência para eu poder usar os métodos dessas classes. E depois eu crio um método onde eu vou lá no Facebook, usando, é claro, esse módulo que eu acabei de importar. Então, nesse caso, só para não ficar confuso aí para vocês, eu vou repetir aqui o GIF e vocês vão notar que no método tem também uma requisição da minha Web API em ASP.NET Core. Por quê? Porque é aquela coisa que eu falei lá no começo. Você não vai só confiar naquele cara lá que... Ele pode criar um monte de perfil do Facebook e tá enchendo sua base de lixo. Então, você verifica se não tem algum dado ali parecido, pelo menos, na sua base. Então, o método que aparece ali por último, essa apresentação vai estar disponível depois em melhor resolução, e vocês vão poder verificar lá que tem uma requisição da minha Web API também naquele último método, tá? Então vamos lá para o login.component.ts. O que eu faço nesse login.component.ts? Agora que eu já tenho essa requisição pronta lá no meu serviço, eu vou poder usá-la. E aqui, realmente, onde eu chamo lá o Facebook. Porque aqueles services, ele tá para requisitar a minha Web API. Depois que já deu certo a questão do Facebook. Então aqui, ó, tá bem claro isso. Então, para quem já conhece Promise, tem ali a requisição do serviço do Facebook. E aí, então, o que ele faz depois? Aí ele vai e acessa a Login Service, que é o método que a gente acabou de criar, e envia para a nossa Web API o token que foi retornado lá do Facebook. Então, ele me retorna o Facebook, me retorna esse monte de atributo aí. Qual que eu vou usar? Eu vou usar todos? Não, eu uso só o token, porque você está fazendo uma requisição web. Pode ser que essa Web API sua esteja em outro servidor. E aí alguém pode interceptar essa requisição e ver ali os dados que você está passando. Então, ao invés de mandar o user data, que é o retorno do Facebook, que vem com e-mail, o seu first name, ID token, last name, não. Você só passa o alt token, que é o que a gente precisa. Então, vamos voltar lá para aquele botão. Porque eu falei que ia ser gerado por ele, até agora a gente não viu nada de botão. Só viu o código TypeScript. Então, esse exemplo aí é muito legal, do Facebook. Mas aí seria JavaScript puro. Eu vou passar essa fase aí dele, essa dica, bem legal, mas aqui a gente está usando o Angular. Bom, eu vou avançar então. E aí, avançando, aí tem essa opção de adicionar o botão de login. Esse negócio eu acho interessante. Vou usar o botão que eles geram para mim. Então lá tem vários tipos de botões, inclusive aquele que aparece já o seu nome, que vai estar logo embaixo ali, mas eu escolhi continue como John, mas eu escolhi o mais basicão mesmo, que é continuar com o Facebook. E aí, lá nessa opção, eu tenho algo que vai aparecer na minha index.html. Então, lá você vai selecionar o aplicativo. Se você tiver mais de um, eu selecionei ali o devpp. E aí ele te dá o HTML, já que vai no seu index, para você conseguir pegar do Facebook o que ele te passa lá via serviço, né? Ou ele vai autenticar que o token existe mesmo. Ou se tiver aquele lance do continuar como John, ele vai ver o seu cookie, quem que está logado nesse Facebook, né? Para ele aparecer. Então, pode ser para um monte de coisa aí. Ele tá ali uma requisição web para ver algumas coisas ali. Então, você vai ter que colocar isso no cabeçalho, né? Na parte de cima,
do seu código, não na parte de baixo, tá? Ele até explica isso lá. E aí, beleza. Depois que eu fiz isso, aí eu vou mexer realmente no meu HTML do meu componente, porque aquilo ali era só para acessar um servicinho ali que o Facebook ele dá pra gente. Então, eu vou pegar, nesse mesmo pop-up aí, eu tenho lá um exemplo já do botão gerado para mim. Então, eu vou pegar, e como eu já tenho lá um login normal, que é o login da minha aplicação, eu vou acrescentar mais uma linha aí. Não dá para enxergar direito agora, mas eu estou adicionando com a class role, aí vou adicionar uma nova linha, então. E adicionei deu um Ctrl+V naquele código lá que ele gerou para mim. Agora, eu só preciso simplesmente chamar nesse HTML o método que já se autentica no Facebook, que se ele clicou naquele autenticar com o Facebook, ele vai chamar o método que a gente acabou de criar, que é aquele método que vai chamar o Facebook, o pop-upzinho, ver seu usuário e senha. Ah, confirmou. Você aceita que esse aplicativo acesse tais informações suas? Ah, aceito. Beleza. Aí sim, ele vai para a sua Web API, no meu caso, em ASP.NET Core. Então, nesse caso, eu dei um ngServe lá, faltou um CSS para centralizar ali, continuar com o Facebook, igual o Guilherme acabou de dizer, eu não sou o cara que faz tudo, né? Tem uma pessoa que é só do CSS, que é minha esposa, inclusive. Então, ela vai dar uma ajeitada depois nessa tela aí. Aí, ela vai centralizar para mim. Então, eu vou fazer o git, commit, git push, lá no VS Code para vocês verem. Então, já tem as alterações ali. Quem me viu em outras apresentações viu que eu gosto de trabalhar em baby steps, passinhos de bebê. Então, 7 alterações ali eu vou commitar. Teve outras anteriores que eu não documentei aqui no GIF, mas ali ó, já está essa parte da integração com o Facebook pronto. E agora é só dar o push e beleza, vai estar lá no GitHub. E aí, o que vocês vão fazer com essa informação que eu acabei de passar para vocês? Vocês vão acessar lá no GitHub, Think Academy, -br, devpp, que é o repositório, e ajudar a continuar esse projeto. Que é aquela coisa, a gente está em comunidade aqui, então vamos ajudar, né? Ou fazer sugestões. Ah, eu gostei desse projeto aí, mas eu gostaria de ver em Vue, não em Angular. Ou eu gostaria de o back-end fosse em PHP ou em Python. Vamos ver, então, lá, estudar, criar uma issue. Vamos movimentar mais o GitHub. Eu vejo que poucas pessoas aqui estão usando o GitHub de fato. Então, se estão usando, às vezes não estão comentando comigo. Então, bora trocar ideia. Eu tenho algumas startups. A galera que já é mais próxima de mim está ligada um pouco dessas startups, mas às vezes sabe de uma ou outra, não sabe de todas. As principais aí, no caso, ThinkEM, que é a primeira empresa que eu entrei, que estou agora agregando mais pessoas, mas no começo era mais eu mesmo, e agora está entrando minha esposa, outras pessoas, enfim. Tem a 12 Stars, que é comercialização de produtos e serviços. Ela é bem bacana, tem uma ideia muito legal, e está aí para agregar valor na região também. Ela é de Regente Feijó, e em breve vocês vão saber mais coisas sobre ela, tá para ser lançada. Teve uma pequena parada aí, mas ela está se movimentando novamente. Tem a Allpets, que foi a partir de um Startup Weekend aqui de outubro do ano passado. A gente acabou sendo incubado pela Intep. O Izik está aqui, se vocês quiserem trocar ideia com ele. O Izik é zica, eu costumo dizer isso. E aí vocês conseguem trocar ideia, aproveita que ele está aqui. Ele vai falar sobre a Intep, sobre os projetos que estão incubados lá, como você faz para incubar um projeto, se você tem um projeto com você, já tem até uma equipe trabalhando, e você quer, sei lá, movimentar isso, ele te dá hacks muito legais para você, às vezes, até conseguir fomentar melhor o que você está fazendo. Tem a Growth, que é um projeto super recente, dá para ver aí nas curtidas, só tem 15, né, em comparação com as outras. Ela é super recente, faz alguns meses somente. Tem uma galerinha que está comigo aqui também, que são sócios, eu acho que é algo que tem muito a ver com a minha adolescência, com a minha infância, porque envolve esporte, e eu sou apaixonado por esporte, principalmente futebol. E é muito legal essa startup, porque o MVP a gente fez com o Instagram e o WhatsApp, a gente já tem mais 50 assinantes, e tá uma coisa louca, assim, eu sou meio visceral, assim, quando eu foco em alguma coisa, cara, pra tirar meu foco daquilo é bem difícil. Nos últimos meses eu tô bem focado nessa startup, e é algo que eu tenho muita paixão ultimamente.
Então, nenhuma dessas assim tem espaço maior ou menor na minha consideração. Todas eu considero muito. É claro que o tempo nosso é limitado, 24 horas, então cada uma hoje tem uma certa prioridade, mas todas eu quero levar até onde for possível. E é isso aí, muito obrigado. Quem quiser continuar esse projeto comigo, é só chegar em mim e falar: Felipe, gostei, você não falou do ASP.NET Core. Cara, eu queria deixar o foco dessa conversa já no Angular com o Facebook. Passei ali, a resolução não ficou tão legal, mas aí a gente disponibiliza novamente essa apresentação, vocês vão ver com uma melhor resolução. E tem o código lá no GitHub também, então não tem desculpa. É só chegar que a gente vai continuar esse projeto aí e até agregar esses módulos aí nas suas soluções se vocês ainda não estão se autenticando com o Facebook, beleza? E até mais, muito obrigado. E eu nem perguntei, tem alguma dúvida aí, pessoal? Pode ser fora do escopo também, não tem problema. É isso aí. Beleza? Onde eu consegui esse chapéu de palha? Não? Então, beleza. Falou.